Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui em mais um dia da Semana Sankofa, voltar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro. Essa Semana Sankofa é a realização da Diretoria de Promoção da Igualdade Racial, juntamente com a Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio, Prefeitura Municipal de Ouro Preto, onde a gente está realizando essa Semana da Consciência Negra para poder mostrar a importância do nosso povo negro, a riqueza que o nosso povo negro trouxe aqui para a Serra de Ouro Preto e para Minas Gerais e para o Brasil. É uma gratidão imensa ter todos presentes aqui. Hoje faremos a exibição comentada do curta Ouro Preto, que foi fruto da parceria entre a diretora Sonadi San e a produtora Limonada Audiovisual. Ouro Preto é um curta-metragem que revive a lenda de Chico Rei, um personagem ouro-pretano, né? No corpo de Ouro Preto, a heroína pacificamente promove uma revolução para a liberdade dos então escravizados em Vila Rica. A obra foi escrita por Sonadi San e Matheus Lustosa, adaptando o produto final de uma oficina de roteiro que a diretora ofereceu em 2018, resultado de uma produção independente, gerida pela Limonada Audiovisual e suas então responsáveis Carol Silva e Maia Alba. O Curto Ouro Preto foi realizado por mais de 40 profissionais do setor artístico de Belo Horizonte, Ouro Preto e Paris, que se voluntariaram a contar essa história. O curta-metragem Ouro Preto foi consagrado como filme de melhor roteiro em Nova York, em 2020. Chico Rei aqui pra gente, né, é um nome de resistência, é o nosso grande ancestral. Viva a nossa ancestralidade. Pude estar presente quando começou a ter a produção do filme aqui em Ouro Preto. Pessoal genial, Sonadi, uma pessoa iluminada, guarda aqui a lembrança que ela me deixou, que é um livro contando a história de Chico Rei em francês, escrito por uma francesa. Gratidão, Sonadi, e gratidão a toda a nossa ancestralidade. Como eu sempre falo, eles tiraram os nossos ancestrais da África, mas não tiraram a África de dentro de nós. A África, ela continua pulsando aqui, e através desse pulsar, nós vamos nos reinventar toda vez que tentarem nos derrubar, permaneceremos firmes. Somos tronco de aroeira. E agora a gente vai ter um videozinho da Sonadi falando sobre a produção do filme, como foi. Daqui a pouquinho a gente já volta com o nosso bate-papo. Bonjour, je m'appelle donc Soledad San. Je suis réalisatrice et scénariste en France. J'ai eu la chance pour mon premier film en fait d'être sélectionnée dans un festival brésilien français et on a fait en sorte que je vienne 4 mois au Brésil pour donner des workshops d'acting et d'écriture. Ce faisant, je me disais que 4 mois au Brésil, c'est quand même assez énorme et qu'il serait intéressant de faire un film. À la base, je voulais faire un film sur Marielle Franco, car en France, même si on ne connaissait pas cette personne avant sa mort, son histoire a bouleversé beaucoup, beaucoup de femmes en France. Malheureusement, je n'avais pas assez d'informations d'ici et très peu de temps au Brésil pour faire un film digne de ce nom sur cette personne assez incroyable. Par conséquent, j'ai commencé à lire des histoires, des légendes brésiliennes. Et il y a une librairie à Paris qui est vraiment spécialisée sur la littérature brésilienne. Et je suis tombée sur la légende de Chico Rei. Cette histoire m'a vraiment bouleversée. Pour une première raison, c'est que c'est la première fois où je tombe sur une histoire où c'est des personnages noirs en fait qui sauvent leur propre communauté, donc les autres personnages noirs. Car bien souvent, quand on tombe sur ce genre d'histoire, sur l'esclavage, c'est souvent des personnes blanches qui sauvent des personnes noires. Ce qui m'a toujours un peu gêné, ce côté un peu sauveur. Du coup, j'ai trouvé ça, moi en tant que métissée cambodgienne et espagnole, donc un côté blanc, j'ai trouvé ça, et occidentale parce que je suis française, j'ai trouvé ça révolutionnaire comme histoire et je me disais que c'est une histoire qui devait se faire entendre. Donc voilà. Donc en partant au Brésil, c'est là qu'a commencé l'aventure.
Dans mes workshops, j'ai commencé à recruter grâce à Limonada, qui est la production aussi de Ropreto. On s'est occupé du casting pour les comédiens, pour l'équipe, le matériel aussi que Limonada a procuré. Mathéos, mon co-scénariste, a été un cadeau de la vie, parce que grâce à lui, on a pu du coup être beaucoup plus subtil sur le scénario. Il a pu aussi m'amener vers Sydnea, où elle nous a guidés premièrement, et aussi nous a fait rencontrer d'autres personnes pour personnaliser encore plus l'histoire et respecter des petits détails que évidemment n'étaient pas écrits sur le livre et que j'ignorais moi en tant que française et non brésilienne et non afro. Donc du coup voilà, ça a été une expérience vraiment incroyable, une très belle histoire d'amour avec toute cette équipe. Euh, C'était en plus pendant les élections de Bolsonaro, où il a été élu cette année. Donc ça a été vraiment un moment très fort en fait. Chaque journée de tournage, pour diverses raisons, on n'a pas pu tout tourner comme on voulait. Donc tous les jours, le scénario se réimprovisait en fait avec toute l'équipe. Euh, pour moi, ça a été une expérience unique en fait de tourner au Brésil. Le Brésil m'a appris en fait à créer à l'instant T, dans le présent, d'être dans le moment présent, et de toujours ouvrir sa création encore bien plus loin que ce qu'on a écrit sur un papier. Donc, en plus d'avoir découvert une histoire magnifique, j'ai découvert une autre culture, une autre façon de travailler. euh, enfin, une expérience que j'aimerais vraiment réitérer au Brésil et évidemment dans d'autres pays. Voilà, donc j'espère que ce film vous a plu ou qu'il va vous plaire si vous ne l'avez pas encore vu. Et j'ai hâte d'avoir vos retours. Et en tout cas, je suis très touchée que ce film puisse être vu à Ouro Preto, vu qu'on a tourné dans cette ville qui nous a gentiment accueillis. Voilà, je vous embrasse tous. Un gros bisou de France, en priant très fort pour toute vos familles par rapport à tout ce qu'on vit dans le monde, le Covid, etc. Donc je prie très fort pour toutes vos familles et voilà, je vous embrasse de France. Au revoir. Isso aí, pessoal. Então, esse foi o recado da Sonadir para a gente. Uma pessoa maravilhosa, como eu disse, uma pessoa iluminada. Para quem chegou agora, o filme foi, nossa, iluminado, foi gratificante. E agora eu vou chamar o pessoal da produção, o Matheus Lustosa, a Carol e a Sidneia Santos, uma das atrizes que estiveram lá com a gente para bater fazer esse bate-papo aí com a gente. E aí, a Sonadir contou um pouco, né, como foi essa produção, como foi essa busca. Primeiro ela ia fazer um filme sobre a Marielle, mas ela decidiu, né, entrar mais no território brasileiro e ver que tinha mais histórias. E aí é com vocês, fiquem à vontade, podem falar um pouquinho sobre a produção do filme. Deixo livre aí para quem quiser iniciar a fala. E é isso aí, bora lá. Acho que eu posso começar aqui, pessoal. Boa noite, gente, tudo bom? Eu sou a Carol, eu sou aqui da Limonada Audiovisual, e nesse projeto específico eu fui responsável pela produção executiva, então fiquei mais de dentro aqui do escritório, resolvendo algumas coisas, mas queria ressaltar essa importância, né, gente, da gente tirar as ideias do papel, da gente enaltecer as minorias. Acho que esse projeto ele veio com um discurso muito alinhado com o pensamento da Limonada, né? Nós somos uma produtora de minorias, né? Nós somos, o nosso quadro, a maior parte é composto de mulheres, nós somos LGBTs também, então, quando a Sonadir e Matheus aí vieram com essa proposta aqui para a gente abraçou, né, com a cabeça dentro do projeto também, porque a gente entende que a gente tem que unir forças, né, gente? Que é assim que a gente consegue contar boas histórias. Então, assim, essa iniciativa, agradeço muito ao Matheus, assim, por ter trazido essa ideia para a gente, por ter apresentado a Sonadir aqui para a gente, e toda a equipe que acreditou no projeto tanto quanto nós. A gente sabe o quão custoso, né, foi produzir isso tudo na raça. Isso foi uma iniciativa que todo mundo acreditou, né, então foi muito amor, igual a Sonadir falou ali, foi muito amor para conseguir produzir mesmo. E convido o Matheus agora também, né, Teus, para a gente falar um pouco sobre como que essa história surgiu, né, como que vocês foram encontrando o restante da equipe aí.
Vamos tocar essa bola aí. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Matheus, eu queria agradecer muito o convite, não só pela oportunidade de comentar o filme, mas essa oportunidade de apresentar essa obra que foi feita, e eu acho que muito bacana puxar essa história de como ele foi feito com muito amor, porque eu acho que foi muito sobre isso, né? É uma produção 100% independente, a gente não tinha recurso para poder criar esse filme e no final das contas a gente envolveu mais de 40 pessoas por conta eu acho que do argumento e da necessidade de se contar essa história. Foi possível estabelecer algumas parcerias que viabilizaram a execução desse filme e que foi o que tornou possível, de fato, ele existir. Bom, sobre o surgimento dessa história e o surgimento do próprio vídeo, assim, eu acho que o que é mais importante ressaltar é que, apesar da Sonadir ter vindo com essa história, com esse desejo de contar a história da Marielle Franco, ela veio da França com esse livro, que é o livro que a Edson citou no início, que ele ganhou de presente ao final da produção. Esse livro que foi o ponto de partida de tudo. E a Sonadir, o contato que eu tive com ela foi porque eu pude recebê-la na minha casa, e quando ela chegou, ela trouxe esse livro debaixo do braço. E quando eu vi isso, eu achei fantástico, porque eu não sou ouro-pretano de nascença, mas eu sou de coração. Eu morei 6 anos da minha vida aí, a melhor parte da infância, né? Eu estive em Ouro Preto, e eu acho que essa vivência compôs muito o meu repertório e a forma como eu trabalho, e essa associação foi fantástica. Então eu acho que meu papel principal, assim, desse argumento que veio dela, assim, foi de traduzir isso para além da história que estava ali no livro, que era um livro traduzido para o francês, de uma lenda que sempre tem essa mesma essência, né? Mas que tinha uma versão muito diferente. Então, assim, foi um processo interessante traduzir isso, e foi quando a gente chamou a primeira vez a Sidneia, que está aqui com a gente hoje, que foi nesse processo de tradução não da história em francês, claro, né, mas de tradução de como transportar essa história, esse argumento para o roteiro. E aí a gente convidou a Sidneia no primeiro momento, antes ainda de chamá-la para ser atriz, como historiadora, para a gente tratar desses símbolos e fazer escolhas pertinentes a serem abordadas e trazidas e levantadas, né? Acho que a Cid pode falar um pouco sobre isso também agora. Gente, boa noite. Estou aqui muito emocionada. Eu me preparei para essa live, assim, eu pedi licença para o meu pai Ogum para encarnar aqui um pouco, né, da minha Indandalunda e trazer essa Oxum reluzente também para esse momento, porque é isso que o Matheus falou, assim, foi tudo muito bonito. E a energia que a Sonadi chegou para compor essa história com a gente foi uma energia fantástica, né? Era outubro de 2018, já era final de ano, a gente já estava cansado de uma série de coisas, e de repente ela chega e dá aquele boom. E aí, quando o Matheus me chama e diz, Cid, a gente está com uma produção franco-brasileira, para falar de Chico Rei, mas a gente queria dar um outro olhar, comungou, né? A gente unanimemente disse: vamos dar um olhar feminino para essa história. O nome é Chico Rei, mas são as chicas rainhas que vão ser retratadas. Porque a nossa história, mesmo, né, quando ela é contada do ponto de vista africano, ela é uma história muito masculinizada. O protagonismo feminino, preto, em Ouro Preto, ainda não está à altura do que essas mulheres fizeram por Ouro Preto. Um exemplo disso é a famosa história, né, que agora no dia 2 de dezembro culmina aí no aniversário dos 300 anos de Minas. Todos os livros que a gente pegar vai ter referência à revolta de Filipe dos Santos, mas ninguém vai falar das várias revoltas escravas que aconteceram antes de 1720. Um destaque para 1719, com uma das maiores revoltas escravas que os morros de Vila Rica já viram.
E, recentemente, o professor Francisco, aqui do ICHS, e o professor Luciano Raposo, lá da UFRJ, estão pesquisando a Francisca Mina, uma preta africana que era companheira de Filipe dos Santos, e muito provavelmente quem esteve à frente de toda a organização da Revolta Escrava de 1719 e da Revolta de 1720. Os pretos mascarados que desceram o morro foram comandados por uma mulher. Mas a nossa história, né, eurocêntrica, branca e machista, apagou Francisca Mina. Só se fala de Filipe dos Santos e Pascoal da Silva Guimarães. Então, quando a Sonadi nos traz essa possibilidade, o Matheus de cara abraça isso, né? Vamos falar do viés feminino. Porque era muito mais simples pegar o Denilson, pegar qualquer um dos outros atores e falar, é o Chico Rei. Isso já está encarnado, né? Mas não. Veio Michele, maravilhosa, trazer essa linguagem, essa delicadeza e essa força feminina em todas as lutas que a gente enfrenta. Que tem 400 anos que as nossas lutas estão aí, né? O navio negreiro passou, mas o camburão da polícia está aí. A cada 23 minutos, enquanto essa live está acontecendo, tem um de nós sendo machucado, tem um de nós sendo morto. Então, é necessário trazer essa história de resistência. E, sobretudo, essa resistência feminina. Como o Kedson disse, hoje no Ouro Preto, para a gente, há muito que já não importa se Chico Rei é uma lenda, é uma invenção ou é uma realidade. O que importa é que Chico Rei e as Chicas Rainhas vivem dentro de cada um de nós, nesse processo de resistência, de resiliência, de luta, nessa cosmogonia banto que a gente traz dentro da gente, de se reconstruir a cada dia, a cada renascer. Acho que é isso. Eu acho que Gente, então, Pode ir. sim, eu queria mostrar o livro é esse, é da Beatriz Tanaka, o livro que o Matheus falou, né, que foi baseado o filme. Perdão em ter te cortado, Matheus, mas pode falar, fica à vontade. Eu acho que dentro da fala da Cid, o que é muito interessante da gente pegar também, assim, a questão de ser protagonizado por uma mulher, eu acho que isso tem essa ligação histórica, mas também tem, eu acho que uma necessidade muito grande da gente repensar os papéis e eu estou aqui, enquanto homem, representando parte da equipe técnica, mas a maioria dos trabalhos que eu executo, inclusive com a Carol diversas vezes, nós somos parceiros há muitos anos, é repleto de mulheres, né? Assim, então eu acho que a maioria das equipes que eu estou presente, eu tenho essa sorte, esse privilégio gigantesco de estar envolvido com diversas mulheres maravilhosas. E eu acho que isso foi uma coisa que a gente quis dar para essa história, para a gente não só recontar a lenda, mas para rever as coisas mesmo, né? E provocar, assim. Eu acho que isso é importante de ser feito, né? É isso. Até trazendo esse universo feminino um pouco, assim, né, Matheus? Assim, a equipe foi composta de muitas mulheres também, né? Assim, dentro do universo do audiovisual, os técnicos, é muito comum que os técnicos sejam homens, né? Assim, você chega num lugar, eu vejo, assim, a Limonada, às vezes, quando a gente chega em algum lugar, as pessoas até olham, assim, porque nossa equipe é majoritariamente feminina, e aí a gente já virou as meninas da Limonada. Então, assim, isso é uma coisa que a gente também tenta levar muito para todas as produções, trazer esse protagonismo feminino, inclusive na técnica, né? As pessoas ficam surpresas, assim, mas sim, somos muitas técnicas. Eu mesmo tenho um background técnico, hoje sou um pouco mais administrativo, mas para a gente é muito importante enaltecer a força feminina, né, gente? Assim, não é segredo para ninguém, o futuro será feminino, né? Então, assim, o mundo está do jeito que está porque temos homens no poder há muitos anos, né? Então, isso vai mudar, né? Esperamos sim, nós vamos fazer essa revolução, né? E vamos transformar o mundo num lugar melhor, assim. Então, esse protagonismo é totalmente necessário e é isso que eu falei da gente unir essas forças, né? Enquanto minorias, né? Assim, de trazer também o povo preto para perto da gente e vamos lutar todo mundo por melhorias juntos, né? Eu entendo que várias minorias juntas, assim, a gente consegue ter um poder e uma voz, assim. Então, até quando o Matheus também fala isso, né? Ele está aí enquanto homem,
E, Matheus, assim, você é um homem espetacular e eu acredito que seja muito pela sua convivência com muitas mulheres na vida também, né? Daisy maravilhosa aí sempre contigo. Então, vamos, né, pessoal? Vamos univos, né, mulheres e os nossos colegas aí, assim, bem importante a gente pontuar isso aí. É porque também há intencionalmente esse desejo, né, diário desses homens brancos cis que estão no poder de nos invisibilizar e de apagar a nossa história, né? Isso a gente acompanha muito aqui, né, Kedson, quando a gente analisa as Irmandades de Ouro Preto no século XVIII e as Irmandades que resistiram até hoje. A gente tinha em Ouro Preto duas Irmandades da Boa Morte. A gente sabe o que significa uma Irmandade da Boa Morte no Brasil. Tome-se de exemplo Cachoeira, na Bahia, né? Porque por mais que o nome seja de uma instituição católica, o que se pratica lá dentro é resistência africana, na religião, na cultura, né? Então, a gente tinha uma Irmandade da Boa Morte aqui no Antônio Dias e uma Irmandade da Boa Morte lá no povoado de Ouro Preto, na Capela de São José. E essas Irmandades simplesmente desapareceram. Curiosamente, na Irmandade aqui de Antônio Dias, é onde o altar da Boa Morte, é onde a história oficial nos diz que está sepultado o corpo de Aleijadinho. E aí, hoje, quando a gente relê esses documentos do século XVIII, e isso vou citar aqui uma fala da professora Janete Flor Maio, que nas mesas do NEABI da semana passada, ela nos trouxe essa outra sensibilidade, que é de decolonizar a leitura desses documentos. Quando a gente pega, por exemplo, um anúncio, né? Adão, escravo fugido, era músico, era cozinheiro, fugiu. Vamos trocar o Adão, escravo fugido, por o Adão resistindo ao seu opressor e buscando um outro sentido para a vida dele? E muito provavelmente correndo serra acima, indo parar nas Granjeiras, no Bananal, em Serra do Siqueira, nesses vários quilombos que não foram mapeados, mas que existiram na Serra de Ouro Preto e que necessitam, né, de uma pesquisa urgente. Então vamos trocar. A mesma coisa com Aleijadinho. Será que se ele fosse um homem branco, ele seria chamado de aleijado, diante do contexto da época? E por que se fala de Manuel Francisco Lisboa, pai de Antônio Francisco Lisboa, e não se fala da mãe africana, que é muito provavelmente vinda da região de Moçambique, é a rota mais longa do Atlântico, que é com quem, na convivência com a mãe e seus pares, ele aprendeu a trabalhar a pedra-sabão? Porque em que lugar da Europa a gente acha pedra-sabão? Hoje acha porque eles importam daqui da África. Mas no século XVIII, em que lugar da Europa? Por mais que todos os templos que foram construídos aqui, principalmente das Irmandades Negras, que era também para mostrar poder, para mostrar força, e não por acaso em Minas Gerais as Irmandades Negras são maioria, por mais que emulassem as obras, né, construídas na Europa naquele momento, era para demonstrar poder também. Olha o Rosário dos Pretos do Caquende, né, do Pilar, e olha Santa Efigênia. É de embasbacar a riqueza desses dois templos. E Santa Efigênia com um porém a mais, né? Quando você entra lá dentro, todas as mensagens estão naqueles retábulos. Todas as mensagens desse povo banto que viveu aqui estão naqueles retábulos. Seja da travessia do mar, seja o jogo do Ifá, sejam as conchas, búzios e tantos outros elementos que remetem às religiões de matriz africana, né? Sobretudo a força do candomblé. Ah, Ouro Preto não tem terreiro de candomblé. Não tem mais, não resistiram. Mas tá ali. A mensagem tá ali, é só saber decodificar. Então, hoje também é isso, né? A gente vê a Capitã Kátia à frente do Moçambique, à frente do Congado, à frente da Ami-Rei. A gente vê a Rainha Karina, que é a nossa rainha perpétua da festa de Chico Rei em Ouro Preto. A gente tem a riqueza da bandeira de ferro que foi encontrada no final do ano passado, foi restaurada, e o Aldo, que foi o restaurador, né, e o Aldo é também historiador, atestou a antiguidade dessa bandeira, são mais de 200 anos de existência, numa técnica de fundir e policromar o ferro, que só existem em Gana e em Burkina Faso. Então, são nesses momentos que a gente vai reconstituindo a nossa árvore genealógica, coisa que não nos foi permitida porque 1891, Rui Barbosa vai lá e queima tudo o que nos dizia respeito. Tudo que a gente podia vasculhar para descobrir de onde eu vim, quem me antecede. Né? Numa outra live que a gente teve essa semana com o Pererê e o Tizumba, eles colocaram uma outra questão que é muito engraçada e que a gente muitas vezes embarca nela e não para raciocinar. Não é engraçado, é triste, né? A gente fala engraçado porque assim, incomoda.
Por que quando vai convidar a gente para alguma coisa, sempre tem que ter o nome afro na frente? Vai chamar o Kedson para o festival de Congado, vai colocar lá afro alguma coisa. O Pererê citou um exemplo belíssimo que é na música, afro samba. Onde está o euro samba? Onde está o nipônico samba? Né? Então, tudo eles querem nos colocar em caixinhas e tentar diminuir a potência de quem nos antecedeu. Reis, rainhas, ferreiros, agricultores, criadores de animais. A África é isso tudo. Se hoje a gente tem um calendário que de 4 em 4 anos tem um ano bissexto, agradeçam a África. Se hoje a gente acompanha fases da Lua, agradeçam a África. Se hoje a gente conseguiu chegar na Lua, agradeçam a África. Né? Vamos falar aí dos Dogons do Mali, por exemplo, que povo fantástico. Quantas deidades, eles, né, sereias, seres marinhos, eles já reproduziam tudo isso. E quanto não foi ocultado de nós nessa história, né, branca, cis, europeia, durante séculos? E quanto querem continuar ocultando? Então, quando a gente tem um filme como esse, protagonizado por gente de Ouro Preto, por atores de Ouro Preto, de Belo Horizonte, é Minas Gerais ali presente, isso muda tudo. Pode parecer que é pouco, mas isso muda tudo, porque isso nos dá visibilidade, isso nos dá empoderamento, isso nos dá lugar de fala. Né? Eu quero agradecer demais a Sonadi, a Deise, que Deise é sem comentários, né? Ela é un concours, porque ela foi parceira de todos esses momentos da produção, e na minha vida ela já foi parceira em várias outras coisas, a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto em vários momentos, né? E o carinho, a generosidade, a doação dela, ela que já passou por várias cidades super importantes do Brasil, a experiência que ela traz, né? Ouro Preto tem que agradecer de ter uma Deise Lustosa, e junto com ela o Matheus. Então é isso, né, gente? É toda essa riqueza que o nosso povo preto tem, além de. Eles tentam nos apagar o tempo todo, porque o que é passado nas escolas para a gente, o que é transmitido para a gente, não só nas escolas, mas no dia a dia, é um negro escravo, um negro menos intelectual, um negro assim como as mulheres, né? Um negro para atiçar os fetiches sexuais, tanto das mulheres quanto dos homens, mas esquecem que nós somos descendentes não só de reis e rainhas, somos descendentes de povo. Eu sou descendente de um povo, assim como a Sidney é descendente de um outro povo, e através dessa povoação a gente construiu uma filosofia. Dentre elas, uma filosofia que a gente sempre prega, que é o Ubuntu. Sou o que sou porque nós somos. Se eu existo, é porque você existe. Eu, como capitão de Moçambique, a gente tem essa ideia de coletivo, quando a gente sai para uma festividade de reinado, a gente sempre preocupa se o outro comeu, se o outro está bem. E vendo o nosso herói, que é Chico Rei, sendo retratado num filme magnífico. A gente vai em várias festividades de reinado em Minas Gerais e a gente vê o nome dele perpetuando, e quando você fala que é de Ouro Preto, os grupos querem vir, querem conhecer Ouro Preto, que para eles é um solo sagrado. A gente já recebe mensagens falando: janeiro é a festa de Ouro Preto. Ouro Preto é que abre as nossas festividades. Eu não faço a minha festividade sem antes pisar no solo sagrado que é Ouro Preto. Então, Chico Rei, e assim como todas as mulheres negras chegaram em Ouro Preto, ele não foi simplesmente um negro pacato, um negro pacífico. Ele sim teve a sua revolução. Ele teve a sua revolta. Assim como eles dizem que o Martin Luther King foi, o Martin Luther King ele é mais pacífico e o Malcolm X ele é mais de guerra. Não. O Malcolm X ele tinha a sua forma de fazer a sua revolução. Assim como o Chico Rei também tinha a sua forma de fazer a revolução. Eu hoje vejo que a gente avançou um pouco, mas a gente vai avançar mais, vamos ocupar lugares de destaque. Hoje eu tive essa abertura de estar trabalhando na Secretaria de Cultura, um lugar que eu me sinto bem acolhido, bem representado, e pude também estar moldando essa programação junto com todos os apoiadores. Montamos essa programação através da Secretaria de Cultura e Patrimônio, pela Prefeitura Municipal de Ouro Preto, a Diretoria de Igualdade Racial. Como eu estava dizendo para o Matheus, a gente esse ano conseguiu registrar o reinado como
patrimônio material da cidade de Minas Gerais, que é de grande, extrema importância, não só para de Minas Gerais, não, de Ouro Preto, que é de grande importância não só para a gente de Ouro Preto esse registro, como para todo o Brasil. Uma vez falaram com a gente que a festa do Reinado é como se fosse uma luz, e essa luz ela dispara várias luzes por toda Minas Gerais, porque é uma história rica. Antes da gente passar o filme, o Matheus me enviou algumas fotos do Reinado, aí você fica com aquela energia dentro de você, o tambor pulsando dentro de você. Para a gente, o tambor é o coração dos nossos ancestrais pulsando em terra, e a gente ora para que essa pandemia passe, para que possamos louvar o nosso sagrado, louvar a nossa ancestralidade. E hoje também, além de conhecer o Matheus, de conhecer a Carol, já trabalhei com a Cid, hoje trabalho com a secretária de Cultura Daisy, que é uma excelente pessoa, tenho um grande carinho por ela. Aqui em Ouro Preto a gente fala que nós somos a família Chico Rei, a nossa guarda de Moçambique, família Chico Rei, a minha irmã, a Rainha Conga de Minas Gerais, temos o nosso trono coroado Bonifácio, a Rainha Maria, a minha mãe que me acompanha também, minha mãe Marise, a minha esposa, e todos os nossos irmãos moçambiqueiros, congadeiros de Ouro Preto, que fazem jus ao nome de Chico Rei, fazem a memória dele brilhar cada vez mais. Parece que chegou mais uma convidada nossa, só vou conferir aqui na técnica, parece que a Michelle, ela também quer falar um pouco, só vamos ver se ela consegue entrar aqui, acredito que sim. Só. O Vini vai colocar ela aqui para falar com a gente. Ela também participou do filme, né? E ela também tem um pouco a falar sobre isso tudo, sobre esse processo todo. E povo preto de Ouro Preto é ouro, né? Assim como diz. A música, o nosso achado da bandeira de ferro, como a Sidneia falou, foi de grande importância para a gente, porque mostrou, reforçou a inteligência dos nossos ancestrais de ter uma festividade aqui há mais de 200 anos, que infelizmente, com esse apagamento que eles tentam fazer da gente, a bandeira de ferro ela veio para reforçar toda a história que nós temos. Porque assim, eles sabem que, assim como o reinado de Chico Rei, quando eu falo reinado de Chico Rei, eu falo a sua família congadeira, ele existe, eles sabem que não é simplesmente ir lá na rua e bater caixa, tocar tambor. É uma articulação, é um outro reino. E aí eles têm medo desse reino tomar o poder deles. Então o que eles querem fazer? É melhor deixar apagado, é melhor deixar ali no cantinho, aí de vez em quando eu dou uma ajuda, do que reforçar, do que mostrar a realeza que o nosso povo negro tem. Agradeço muito ao Matheus. Kedson, Oi. eu queria complementar um pouco isso que você está dizendo, porque recentemente, com o assassinato do João Alberto lá em Porto Alegre, muitas pessoas levantaram de novo essa questão assim: os negros brasileiros são muito pacíficos, por que eles não se revoltam como os negros norte-americanos fazem? E aí existem várias questões. Primeiro, a pessoa precisa entender o que é se revoltar. E precisa entender também as diferenças do contexto histórico da abolição nos Estados Unidos e da abolição no Brasil. Nos Estados Unidos, a população negra representa 14% da população total, e eles tiveram uma guerra sangrenta pela abolição de lá. Aqui, o processo foi totalmente diferente. A gente teve, desde que o primeiro negro pisou aqui escravizado, movimentos de luta e movimentos de resistência. Tome-se de exemplos infinitos quilombos ainda hoje existentes no Brasil, né? Só que o processo da abolição aqui, ele se deu primeiro por meio dos movimentos abolicionistas, que começaram a trabalhar e, sobretudo, a partir de 1830, se tornaram mais intensos. Quando a Isabel assina o papel lá que não nos representa, mais de 80% dos negros brasileiros ou já estavam alforriados ou já estavam em processo de libertação, né? A quartação, a alforria, isso já estava em andamento. E a gente tem que entender também quais eram os outros projetos que o governo brasileiro criou no século XIX para higienizar essa população preta. Porque a população brasileira, desde sempre, foi majoritariamente população negra. Só que a eugenia, o colorismo e diversos outros projetos para embranquecer a população brasileira
foram acontecendo. E junto com isso, a pressão da Inglaterra querendo o mercado para escoar tudo que ela tinha produzido com o ouro que tiraram daqui os nossos antepassados. Então, Sim. quando em 88 esse papel é assinado, é uma coisa que vem de cima para baixo, mas cá embaixo, na base da pirâmide, a movimentação já estava acontecendo há muito tempo. E hoje, numa outra live que a gente estava, essa frase precisa ser relembrada. Essa coisa de um sobe, puxa a mão do outro, isso não funciona. Porque no topo da pirâmide não cabe todo mundo. Então, a gente tem que se organizar aqui embaixo mesmo e sacudir a pirâmide até ela cair. Até ela virar um retângulo, até ela ficar horizontal para todo mundo. Né? Então, comparar o George Floyd com o João Alberto não dá. Né? E aí, quando a gente vai para o Carrefour e incendeia tudo, somos vândalos. Né? Quando a gente incendeia o comércio varejista segurado, que deve ter seguro até do ar que as pessoas respiram lá dentro, somos chamados de vândalos. Sempre há resistência. Cada vez que um negro é assassinado porque estava com um guarda-chuva no ponto de ônibus e confundiram o guarda-chuva dele com um fuzil, há resistência. Cada vez que um negro está passeando com a família e toma 80 tiros no carro, há resistência. Só que a nossa resistência nem sempre é da maneira mais violenta que as pessoas querem que seja. Justamente porque esses valores civilizatórios africanos que a gente comunga, eles nos dá outra oportunidade de reagir a tudo isso. A gente não está inerte. Nunca estivemos. Tanto é que a gente está ganhando um prêmio lá em Nova York com o Chico Rei, né? Então, isso significa que a gente está se movendo, a gente está se mobilizando, e isso está atingindo alguém. Não é verdade? Não sei se o Matheus quer comentar sobre isso, a Carol. Ô Cid, eu assim tô aprendendo bastante aqui ouvindo você falar e inclusive já estou pensando em várias outras obras audiovisuais que nós temos que fazer para contar essas histórias, né? Porque é muito necessário, né? Eu acho que a gente até, enquanto produtores, assim, né? A gente precisa ter esse poder de difusão mesmo, né? De informações. Então, fica até o convite aqui na live, ao vivo, para a gente pensar algum conteúdo, uma obra seriada, para a gente contar essas histórias. Assim, pode contar com a gente. Como eu falei no início aqui, a Limonada tem esse perfil das minorias e a gente está sempre junto mesmo. Assim, a gente quer contar essas histórias, então conte conosco. Terminando essa live aí, vamos trocar uns contatinhos aí para a gente desenvolver novas histórias e novos produtos audiovisuais que tem que ganhar o mundo, gente. A gente tem que ganhar o mundo, é o pé na porta mesmo. É isso, assim, a festa do Reinado de Ouro Preto, né, que agora, desde 7 de novembro do ano passado, é patrimônio imaterial do município de Ouro Preto, ela é uma das maiores provas de resistência que a gente tem. A gente recebe aqui guardas do Brasil inteiro, guardas de Goiás, guardas do Espírito Santo, guardas do Rio de Janeiro. Vem gente de todo lugar reverenciar essa história que nasceu aqui. Né? Durante mais ou menos 250 anos, mais de 1.000 toneladas de ouro foram tiradas daqui, gente. Se a Inglaterra se sustenta hoje, se a rainha toma lá seu café, seu chá com colher de ouro, é o nosso povo que tirou esse ouro. Porque os portugueses não dominavam técnicas de mineração. Foi preciso trazer quem lá da África já conhecia o ouro, o ferro, o bronze há milênios, para trazer para cá, para fazer o mesmo serviço que eles faziam lá aqui, só que em condições subhumanas. Imaginem, né, um navio negreiro com o nome lá de Santa Felicidade, carregando lá 300, 400 pessoas numa viagem que durava quase 2 meses. Com mulheres, crianças, com mulheres grávidas, com mulheres que menstruam, porque vamos falar da fisiologia do nosso corpo. Entenderam? O Galanga, a Djalô foi jogada ao mar, junto com a Itulu. Isso era recorrente. O tráfico negreiro, ele mudou a rota de tubarões no Atlântico, devido à quantidade de corpos que eram jogados ao mar a cada viagem que esses navios faziam. E quem tiver curiosidade, entra lá no www.slaves.com e pesquisa lá a quantidade de navios que singrou esses mares, trazendo gente da África para as Américas. É assustador. São 12 milhões de pessoas em 388 anos. Isso oficialmente, porque a gente sabe que quando aconteceu a última abolição, que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, a gente sabe que ainda continuou chegando gente. Porto de Galinhas não tem esse nome à toa.
Não podia mais falar que o navio negreiro estava chegando, as galinhas estão chegando. Então, é muito que a gente tem que decolonizar. No nosso próprio vocabulário diário, a gente tem que decolonizar a nossa fala. Né? Eu não consigo mais falar, nossa, esse negócio não deu certo, tô ferrada. Eu não consigo mais falar, eu tô ferrada. Porque eu tô ferrada é quando um antepassado meu lá atrás, e como o Kedson disse, a gente não descende de nada aleatório, a gente descende de vários povos. Para eu estar aqui hoje, são pelo menos 4 ou 5 gerações para trás de mim. Então, eu descendo de 4 ou 5 povos africanos diferentes. E o tô ferrado é quando eles tomavam lá uma marca no braço, uma marca em alguma parte do corpo, com o nome de quem tinha comprado essas pessoas. Como que um ser humano compra outro ser humano? Em que parte da história africana você ouviu dizer que os africanos machucavam pessoas, acorrentavam pessoas, matavam pessoas, punham pessoas em fogueiras? Em lugar nenhum. Mas aí a gente tem que engolir a história dos cristãos de bem europeus que punham mulheres na fogueira porque elas eram bruxas, que punham pessoas no tronco e açoitavam porque não tinham feito o trabalho a contento do que eles achavam que era necessário. Tá errado, tá tudo errado. Né? Tem que virar tudo de cabeça para baixo. O meu hino nacional é o samba enredo da Mangueira do ano passado, que é tirar a poeira dos porões e contar essa história que não é o Brasil que está no retrato, não. Não é o Brasil do Duque de Caxias sanguinário, não é o Marechal Deodoro da Fonseca sanguinário, é o Brasil de nós pretos, é o Brasil dos povos originários, erroneamente chamado de índios, para colocar todo mundo num pacote só também e esquecer a diversidade dos povos originários do Brasil, cada tribo com suas particularidades, com suas especificidades. Então, é isso, assim, tirar a poeira dos porões, é decolonizar, é trazer à luz da história a importância de nós pretos e de nós povos originários. Porque o sangue indígena também, inevitavelmente, está nas nossas veias. Né? Então, trabalho é muito, Carol, é muita coisa. A gente tem agora em janeiro essa festividade do reinado que a gente está torcendo que possa acontecer da melhor maneira possível. Talvez a gente não consiga trazer a quantidade de guardas, né, que a gente traz todo ano, mas tem muita coisa bacana sendo pensada para mostrar também a gente se reinventando diante disso tudo. Ao mesmo tempo, a gente reza, né, ora, pede aos inquices, voduns e orixás para que esse presidente insano entenda que é preciso vacinar primeiro a população mais vulnerável, que é a maioria da população, que é quem está lá no alto do morro, que é a mãe que não parou de trabalhar e a patroa dela pôs Miguel dentro do elevador para Miguel morrer, enquanto a mãe tinha que passear com o cachorro da patroa lá embaixo. Né? É o pai que sai de manhã e volta para casa morrendo de medo, porque ele teve contato com um monte de gente o dia inteiro, no hotel, na pousada, no restaurante, e ele não sabe se ele está contaminado, porque ele não tem nem grana para fazer um teste. Então, é muito, né? 2020 é esse desafio aí de resistir, resistir e seguir em frente. É isso aí, é muita coisa, né? Uma das coisas que eu gosto de falar também é citar a Leda Maria Martins, professora e doutora Leda Maria Martins, onde ela fala que a arte, ela é um solo fértil, então ela acredita que a arte deveria estar em todos os lugares. E é isso, através da arte vocês conseguiram promover esse filme. E ela também fala, além dela falar da arte, ela fala que aqui em Ouro Preto, uma das culturas mais ricas é a cultura reinadeira, onde, através da sua alegoria, das suas danças, dos seus cânticos, nós, povo reinadeiro, conseguimos reconstruir tudo aquilo que tentaram nos tirar, que é o reinado, que é os tronos coroados, que é como vivia as civilizações africanas, e a gente cada vez mais consegue explorar esse solo fértil. Agradeço a oportunidade ao Matheus, a Carol, por poder compartilhar. Eu acho que a Michelle está com problema técnico para conseguir entrar, e aí ela ela está disponível, mas não está conseguindo entrar. Mas se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, fique à vontade, a Carol ou o Matheus.
eu acho que sobre esse seu último comentário, assim, eu acho que é interessante a gente pensar sobre o que a arte pode fazer para a gente e com a gente, né? Assim, no sentido mesmo dessa promoção das histórias que precisam ser contadas e que isso pode ser feito em escalas, em diversas escalas, e que isso pode ser feito em diversos suportes, e que isso pode ser feito em diversas mídias, e o importante é que essas histórias sejam contadas e que as pessoas cada vez mais busquem por conhecer novas histórias, né, assim, eu acho que uma coisa que acontece muito, assim, pelo menos nesse contexto que estamos aqui, assim, a gente fica saturado de ouvir sempre as mesmas histórias contadas pelas mesmas formas, com os mesmos arquétipos, com a mesma estrutura, e a série começa e você já sabe o que vai acontecer no primeiro minuto e porque são sempre as mesmas histórias, né, assim. Eu acho que quando a Sonadi veio com o desejo de contar o Chico Rei e como isso foi se desenvolvendo, se reinterpretando, a gente foi vendo uma latência, assim, gigante a vontade era de colocar o máximo de recursos que a gente pudesse ter, porque de repente a gente se viu contando uma história que não tá aí, as pessoas não conhecem, não sabem como elas são, assim, como a história aconteceu, ou qual é a história, né? E isso tem muito a ver, inclusive, com o desejo de fazer um filme mudo. O desejo de fazer um filme mudo tem, claro, a ver com a questão também da diretora ser estrangeira e estar numa situação que ali dirigir o diálogo não seria exatamente uma coisa fantástica, assim, não é a melhor forma de fazer isso, né? Mas pela universalidade da mensagem. Eu acho que é por esse argumento de fazer uma revolução que ela seja pacífica, enquanto, na verdade, as revoluções são pensadas sempre com muita... com guerra, né, com confronto, e eu acho que a beleza dessa história toda tá nisso, assim, além da própria questão do cabelo ser uma coisa super simbólica e essa coisa do pó, do ouro, enfim, tem várias mensagens dentro dessa forma de se guardar ouro, que sendo verdade ou não, eu acho que isso nem importa. O importa é o argumento disso ser uma coisa pacífica e de se encontrar uma brecha dentro do sistema para que a transformação aconteça. Porque é isso, a gente só consegue sacudir a pirâmide aqui embaixo, né, se a gente encontrar essas brechas, porque é isso, a gente não consegue simplesmente crescer dentro não cabe todo mundo lá em cima. É a frase da Sidneia. Não cabe todo mundo lá em cima. Né? Então, assim, a gente tem que tirar o lá em cima. E eu acho que a arte é uma coisa fantástica, porque ela conversa por outros símbolos que às vezes não estão na palavra, não estão no discurso, não estão né, nas ferramentas que a gente tem de negociar. Né? Assim, eu acho que isso que é o... Não, você disse tudo, Matheus. A arte, ela transforma, né? E através da arte, ela cria revoluções que a gente pode contar de uma forma que vai engrandecer e vai mostrar a grandeza de todos. Além dessa, para a gente poder também sacudir essa pirâmide, a gente tem que se unificar. Acredito que a gente se unificando, a gente consegue balançar essa pirâmide, unir as nossas lutas, as nossas bandeiras e dizer, somos um e vamos por natura horizontal. A gente não pode falar de igualdade enquanto não houver equidade. Uma coisa que eu gosto de falar, ontem foi exibido um documentário do Jair Afonso Inácio, um restaurador, homem negro de Ouro Preto, de grande nome no Brasil e no mundo. O Jair Afonso Inácio, eu penso também que uma revolta dele foi essa, de mostrar a grandeza que ele tinha na restauração, um homem autodidata, e uma coisa que eu vou levar para a vida, que eu acho que também compartilha com a arte, um conselho que ele dá para a filha dele, ele ainda em vida, ele dá para uma das filhas dele, a filha dele pergunta o que é ser autêntico, o que é ser autêntico, e aí ele tá caminhando com ela na rua, e quando ela faz essa pergunta, ele para e olha para o céu, e fica ali olhando para o céu. E aí ela também olha para o céu, procurando o que ele está olhando para o céu, e aí o povo começa, todo mundo ali rodear eles, e todo mundo começa a olhar para o céu. E aí fica uma multidão ali olhando para o céu, ele pega o braço dela, sai,
e fala assim com ela: ser autêntico é isso. Ou você acompanha uma massa que está em busca de nem sabe o que, que é, está em busca de uma coisa que nem sabe se existe, ou você segue seu caminho, a sua luta e seja autêntica. E aí, tipo, esse é o conselho que eu vou levar para minha vida, porque é isso, a gente tem que ser. Porque hoje a gente tem uma massa que tá disseminando coisas, está compartilhando coisas que não tem raiz, não tem embasamento. Entende? A gente está voltado a isso tudo. Aí, quando você fala da luta do LGBT, quando você fala da luta do negro, da luta da mulher, já vem, eles disseminam ódio, eles disseminam um monte de coisas que, tipo, não, mas é isso, não é dessa forma, é mimimi. Eu gosto dos anos 70, eu gosto dos anos 80. Mas pera lá, dos anos 70, onde você podia cantar Joga Pedra na Geni, onde você podia cantar Segura essa nega para passar batom, olha o cabelo dessa nega, onde você podia cantar olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Essa geração que eles falam que tem saudade é que, infelizmente, criou a geração de hoje baseada no ódio. Entende? Aí eles falam, é mimimi, não é mimimi, gente, é a nossa luta, que a gente queria. Lá atrás, nos anos 70, 80, 90, a gente também estava lutando, mas a gente tinha menos voz. Eles queriam podar as nossas vozes. Entende? E aí a gente, através da arte, a gente consegue, da arte, da cultura, a gente consegue transformar isso tudo e mostrar a força que o negro tem, que a mulher tem, que o LGBT tem, que todo esse povo bonito tem, e transformar em só uma nação e derrubar essa pirâmide e transformar numa forma horizontal. Eu digo isso porque eu também só fui criado por mulheres, eu não tive presença masculina me criando. Perdi meu pai cedo, fui criado por minha mãe, por minhas irmãs, e vi o quanto é forte a luta de uma mulher, o quanto é sacrificante, às vezes, a luta de uma mulher, entendeu? Para poder criar os filhos numa sociedade machista, numa sociedade homofóbica, numa sociedade onde o certo é o patriarcado. Eles acreditam, né, que o certo é o patriarcado, mas a gente acredita que a nossa luta ela nos representa, a nossa luta nos fortifica e a nossa luta ela não é em vão. A gente tem muito mais a mostrar para eles do que eles pensam. Com certeza. Infelizmente parece que a Carol não conseguiu entrar devido a Carol não, A a Michelle, a Michelle. Carol tá aqui. A Michelle não conseguiu entrar devido a problemas técnicos grandes, mas ela está acompanhando a gente. Forte abraço, Michelle. Parabéns pela sua atuação. É isso aí. Eu queria agradecer a todos vocês aqui, gente. Se vocês tiverem mais alguma coisa para partilhar, fiquem à vontade. E é isso Ah, aí. eu tô correndo o olho aqui pelo celular para ver o chat. Eu tô vendo só gente querida. Queria agradecer todas as mensagens de carinho, de reconhecimento. Elisa, Pamela, Jéssica. Eu nem vou ficar citando nomes, que eu não tô nem conseguindo ver o nome aqui. Cláudia Coimbra do Espírito Santo, Maria Clara Menezes. Enfim, todos e todas e todes que estão aqui nos assistindo, que estão aqui compartilhando com a gente desse momento. É isso, eu tô aqui com a minha sobrinha, Nalanda, essa neguinha. É isso, assim, obrigada, né? Porque vocês é que fazem a nossa voz ecoar, né? Se a gente tiver informação e não partilhar e não compartilhar, não adianta ter informação. A informação tem que circular para ela galgar em outros espaços tão necessários, né? Kedson estava falando da Leda, a gente teve com a Leda numa das festas do Reinado, né, Kedson? Sim. No Reinado, acho que de 2017. Leda veio comentar esse trabalho, tem esse livro aqui autografado por ela. E é isso, é afrografias da memória, dessa nossa memória, que durante tanto tempo quiseram ocultar de nós, quiseram invisibilizar, quiseram apagar, mas a gente encontra outras maneiras, né? Essa questão mesmo do patriarcado, nós, né, descendentes de africanos e africanas, a matrilinearidade é muito mais presente em nossa vida.
né, o compartilhar os valores civilizatórios africanos, eles estão aí para nos mostrar todo dia que é possível um mundo melhor e mais feliz, que é possível um mundo mais justo, com equidade, que a cor da pele, a textura do cabelo não são definidores do loco social que uma pessoa tem que ocupar, mas combater esse racismo, né, naturalizado, estrutural, conjuntural, geográfico, religioso, cultural, enfim, tem todos os adjetivos para definir o que é o racismo no Brasil. Combater isso não é fácil. E se a gente tiver mais gente com a gente nessa luta, a caminhada fica mais leve para todo mundo. Porque não basta dizer eu não sou racista, tem que ser antirracista. Tem que ser de verdade, tem que querer mudar de verdade, né? Tem muita gente que acha que se relacionar com uma pessoa negra já é combater o racismo, não é. Ser antirracista está para além disso, né? É preciso sororidade, é preciso empatia, é preciso saber ouvir e saber a hora de calar para deixar o outro falar. E a gente é capaz, sim, de falar da gente. A gente é capaz, sim, de expor, né, todas as nossas dores e todas as nossas alegrias também. A gente só quer uma chance de mostrar isso, porque o tempo todo querem nos sufocar, não nos deixam respirar. Mas a gente não está sozinho. A gente tá aí, é um batalhão, é um esquadrão mesmo. E a gente não vai mais se calar diante de nenhuma situação de violência, né? Hoje, mais cedo, eu estava dando uma entrevista para uma aluna do IFMG e uma das perguntas dela são as situações de racismo que eu já vivi. Eu falei, olha, eu posso colocar aqui inúmeras, mas a primeira coisa que eu tenho que colocar é que dentro da minha comunidade eu me sentia segura. O problema é quando eu saía da minha comunidade. O problema é quando eu terminei a 4ª série e tive que fazer a 5ª série num colégio católico branco, onde as rezas que a minha avó, as minhas tias e minha mãe faziam, as bendições, tudo era visto como macumba, pejorativamente, né? Tudo era visto como coisa do demônio. E quantas vezes eu quis fugir daquele lugar, eu quis sair daquele lugar e nunca mais voltar. E eu não podia fazer isso. Porque eu entrei naquele colégio com uma bolsa de estudos que meu pai conseguiu na empresa que ele trabalhava. E para ele aquilo era o auge. Então eu tinha que dar o melhor de mim ali dentro. Né? Eu tive que passar no vestibular de primeira para provar para todos aqueles brancos racistas que me oprimiam todo dia que eu era tão capaz contra eles. Mas só que o esforço para a gente que é preto é 10 vezes maior. Né? Os postos de trabalho para a gente que é preto, os salários não são iguais da pessoa branca. Você é muito mais exigido. Nós, mulheres, que somos também mãe solo, é tudo muito pior, que você tem que dar conta da casa, dos filhos, de você e do trabalho. E às vezes numa jornada de trabalho maluca, né? É 12, 13, 15 horas num dia. Se a gente pensar que lá no tempo da mineração trabalhava-se 14 a 18 horas, não está muito diferente agora. E como é que a gente muda isso, né? Quando a gente teve Lula e Dilma no poder, governando o país, olhando para o povo, quando nós começamos a fazer intercâmbio, a comprar carro, a gente incomodou demais a elite brasileira. E aí ela quis nos ver de novo dentro do quartinho de empregada, que é um outro documentário que vai sair em 2021, da Caroline, o Aqui Não Entra Luz, que ela fez também cenas aqui em Ouro Preto. Eles quiseram nos ver de novo nesse lugar, né? É o Que Horas Ela Volta lá, que a Regina Casé encena tão bem. Só que a gente não vai mais ficar no quartinho de empregada sem luz, porque a gente sabe que a gente pode estar no banco da universidade. A gente pode estar no banco da advocacia, do fórum. Essa semana que passou, eu tive muitas emoções. E uma delas foi chegar no consultório odontológico, que eu fui levar minha filha, que é um consultório que eu já frequento, que já tinha uma outra mulher negra lá de pele um pouco mais clara que atendia, mas dessa vez eu cheguei lá, tem mais uma ouropretana de pele retinta atendendo. É a doutora Joyce, lá na Odonto Mais, eu vou fazer propaganda sim, porque isso, gente, a gente que é preta que sabe o que é chegar num lugar e se reconhecer e se ver e pensar, poxa, quantas coisas a Joyce deve ter passado para conquistar esse lugar, mas ela conseguiu. E não foi por meritocracia, não. Foi com muito esforço. Mas ela está ali. Então, mais de nós podem estar lá também. Né? É isso. É o Edson fazendo psicologia, né? Que eu já sonho com o dia que ele vai estar inaugurando aqui esse consultório para ser um psicólogo negro em Ouro Preto.
Como tem a Lidiane aqui no Veloso, que também é uma psicóloga negra, e que está aí ocupando esses espaços que durante muito tempo foram espaços que não nos foram permitidos, né? É isso. Então, pessoal, é isso aí. Se vocês quiserem falar alguma coisa, agradecer, fiquem à vontade. Vou deixar a palavra com vocês e aí eu finalizo. Gente, queria agradecer também a oportunidade aqui da gente trocar essa ideia. Cid, muito obrigada por essa aula. Assim, tô muito lisonjeada de ter participado aqui, assim, de verdade. E continua esse convite firme aí. Conte com a gente para contar essas histórias, para difundir todo esse conhecimento aí que é muito necessário. Agradecer a galera que está acompanhando a live aí, Teuso por ter movimentado toda esse ouro preto aí para conseguir sair essa produção. Kedson aí pelo convite também. Obrigada, viu, gente? Muito bom fazer parte. Eu queria agradecer a todo mundo, aos presentes e ao convite, mas principalmente eu acho, nesse momento agora, a toda a produção do vídeo, porque esse vídeo foi feito, como a gente comentou no início, totalmente independente. Foram mais de 40 pessoas que fizeram isso por pura vontade de contar essa história. Eu acho que é isso que importa hoje, assim, nesse momento, é tipo assim, vamos contar as histórias que a gente quer contar, e é possível, e eu acho que belos argumentos existem, belos argumentos proporcionam que essas histórias saiam e circulem. Então, muito, 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 muito obrigado a toda a equipe técnica que trabalhou com a gente, a todos os atores que brilharam nas imagens, a todas as parcerias que a gente pôde fazer para esse filme existir, e muito obrigado a Sonadi, que eu não sei se está nos acompanhando ou não, porque, né, ela não fala português, então talvez ela tenha assistido no início, mas muito obrigado a todo mundo que está envolvido nisso. Inclusive Maria Clara, que está aqui, apareceu, eu vi ela foi a tradutora do depoimento da Sonadi, então muito obrigado, Maria, por nos ajudar também. E é isso, gente, muito obrigado. Eu estou muito feliz de estar aqui, de poder contar essa história com você. O Gerard está aqui também, ele é do Benin, faz intercâmbio aqui. Ele está aqui no final? Está em Belo Horizonte, participou, atuou no filme, maravilhoso. É isso, eu quero agradecer também a Sonadi, Matheus, toda a equipe que construiu o Ouro Preto, porque foi assim, um mês, mas foi um dos meses mais intensos que eu já tive na minha vida. E foi muito gratificante. E muitas vezes eu tinha que levar minha filha para o set de filmagem, e eu contei ali com a compreensão de todos vocês, né? Como eu disse, ser mãe solo é um desafio, tá? E desde que não me deixa mentir, mas a gente se orgulha muito dos nossos filhos. Então foi um processo, assim, foi uma construção muito intensa, né? O trabalho corporal, o trabalho vocal, o pensar, né? A movimentação babaia, maravilhoso, maravilhosa, linde, né? Que estava ali com a gente, construindo isso tudo, criando as coreografias, essa coisa de vai e volta. O nosso figurino, gente, aquele vestido é o vestido da minha vida, né? Eu quero aquele vestido para mim, porque o nosso figurino foi a coisa mais bonita que foi construída, foi uma coisa rica, pensada, trabalhada para nos dar esse empoderamento. Cada detalhe ali sendo feito, né, de maneira cuidadosa, com gente de Ouro Preto trabalhando, é preciso ressaltar isso. As costureiras, as pessoas que fizeram toda a parte de figurino, a logística por trás ali, né? Quem fazia a nossa comida, né? Quem levava o nosso lanche, tudo foi feito aqui, gerando também uma mobilização que é super necessária, que é de gerar emprego e renda, por mais que seja temporário, para a nossa população local. Então, agradecer demais o Kedson, que à época era da Secretaria de Turismo, né? E teve com a gente lá o tempo todo, a sessão da Casa da Ópera, a sessão dos outros espaços aí, da Mina do Veloso, a Casa da Daisy, né? Esse lugar maravilhoso que é o Parque das Andorinhas e que precisa tanto de cuidado, tanto de atenção, que está lá tão abandonado e é um lugar tão importante. É a nascente do Rio das Velhas, é um lugar de vida, é um lugar de axé, é um lugar que muitos dos nossos viveram, passaram ali, né? É onde estão as águas de Oxum brotando.
Enfim, é isso. Eu quero agradecer imensamente por ter sido convidada para fazer parte desse processo, né? Quando a gente recebeu a notícia do prêmio, eu falei, gente, é a glória, né? Imagina eu, que à época, entre 93 e 97, era aluna do curso de Artes Cênicas da UFOP, ainda era IAC, não era IFAC, era IAC. A Cláudia Marliere, que agora foi, pela graça, né, de Oxalá, reeleita aí, reitora da UFOP, é quem nos deu uma carteirinha nos autorizando a usar o Remop para comer, porque o Remop só podia ser usado por quem fazia engenharia e farmácia. Então, não preciso nem dizer, né, de todo o preconceito, de todo o racismo que implicava isso tudo. E a gente conseguir isso. Eu não tinha maquiagem para minha pele naquela época, gente. Quando Pedro Ruas vem agora com aquele monte de coisa e faz aquela pele maravilhosa, eu fiquei lembrando demais de Raul Belém Machado se esforçando gigantescamente para conseguir produtos que não me deixassem com a cara de Chica da Silva pintada de branco, né? Como a Chica tinha que fazer muitas vezes. E aí é tudo isso, assim, foram muitas memórias que foram sendo retrazidas à tona nesse processo de fazer o Ouro Preto. E aí é gratidão mesmo, né? Desde lá do meu curso livre de teatro no IFAC até esse momento maravilhoso de estar ganhando um prêmio em Nova York, por conta desse trabalho que a gente produziu aqui. É a limonada, tá com a gente nisso, E muito né? mais virão, viu, Cid? É Muito mais. Vamos isso. torcer para muito mais aparecer aí também. É isso, obrigada, gente. Se deixar, eu falo muito, já falei demais, né? Mas estou muito Aham. feliz, muito empolgada com tudo isso. Mas Obrigada tudo e que gratidão. E Neabil FOP, agradecer Neabil FOP por esse espaço, construindo Áfricas, né? Isso, falando de África e suas diásporas nesse mês de novembro, que o povo acha que a gente fala de consciência negra só em novembro, não é. Em novembro é que a gente tem uma concentração de tudo que a gente fez o ano inteiro, porque eu não sou preta só em novembro, eu sou preta todo dia. Então, essa construção que o NEAB faz para não deixar que o mês de novembro passe em branco, esse esforço gigantesco da Deise e do Kedson, à frente da Secretaria de Cultura e Patrimônio, para que o mês de novembro tivesse também uma programação robusta, uma programação empoderada, a gente não pode deixar de agradecer. Obrigada. Você ia falar, Matheus, alguma coisa? Não. Então, gente, muito obrigado. Queria agradecer a todos que estiveram presentes aqui, a todos e a todas, a todos que estiveram presentes aqui com a gente. Esse foi mais um dia da Semana Sancofá, realização da Diretoria de Promoção da Igualdade Racial, Secretaria de Cultura e Patrimônio, Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Queria agradecer ao NEAB, que nos apoiou muito durante essa gravação, durante essa semana. Ao Movimento Negro de Mariana, em especial ao Edson Vini, que está o tempo todo comigo aqui presente. Edson, está faltando isso, Edson, vamos fazer isso. Muito obrigado, Edson Vini, por esse apoio e suporte técnico que você tem nos dado. E a toda a população do Pretana, a todo o Brasil que esteve nos acompanhando aqui. Muito obrigado. Amanhã a gente tem mais, teremos um bate-papo com o rapper JR. Ele fez parte de um livro, recentemente lançou um poema, um rap, falando sobre a questão do Novembro Negro, sobre a nossa luta por igualdade. O meu muito obrigado a todos os parceiros, ao coletivo Cotas para Quem, muito obrigado também por estar nos apoiando aqui. E é isso aí, gente. Amanhã temos mais. Gratidão. E não esquecemos nossa filosofia, Sancofá, voltar ao passado para ressignificar o presente e construir o futuro. Ubuntu, sou o que sou porque nós somos. Se eu existo é porque você existe. E que possamos ser cada vez mais unidos e unificados. Povo preto de Ouro Preto é ouro. Axé, salve Maria.